coração nosso voltado para o Senhor. E é isso que precisa contar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Nós estamos continuando a nossa exposição na carta aos Hebreus. Nós fomos na última semana dos versículos 1 até os 6, mostrando que Jesus era superior a Moisés, e falamos o porquê, de fato, ele o era. E nesses próximos versículos, dos versículos 7 até o 19, nós vamos ter duas exposições. Uma hoje, onde nós vamos focar mais em 2 versículos, e outra semana que vem, onde nós vamos ampliar o aspecto daquilo que o texto está sendo exposto, que é acerca do descanso de Deus em Cristo Jesus. Inclusive, quando nós, a semana que vem, formos tratar disso, eu quero tratar um pouquinho sobre o Shabat divino, o descanso de Deus, e o que significa esse descanso que nós temos, e o fato de Deus ter descansado, como isso se relaciona com a nossa esperança. Porém, estudando esse texto, me saltou muito aos olhos os versículos 12 e 13, no sentido de que, na semana que vem, quando formos falar desse descanso, é importante que nós tenhamos muito bem na mente aquilo que o autor de Hebreus quis nos mostrar nesses 2 versículos específicos, 12 e 13, que é um sinal de alerta. Já falamos aqui da preocupação do autor de Hebreus em que os irmãos abandonassem a fé por causa das lutas. Hoje nós temos vivido dias em que as pessoas têm abandonado a fé por coisa muito menor do que uma luta que pudesse lhe causar dano à vida. E aqui nesse capítulo 3, é como se no meio do assunto ele chamasse novamente a atenção dos irmãos sobre a importância daquilo que estava sendo tratado até então. E os versículos 12 e 13 dizem o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu tenho usado ultimamente a Nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim o texto das Escrituras: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Prestou atenção no que nós lemos agora? Eu vou ler de novo, peço que você acompanhe a leitura desse texto. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos dê orientação nessa noite através das suas escrituras, Senhor. Que o Senhor fale conosco, que nós estejamos atentos, Deus, àquilo que a tua palavra tem a nos mostrar, e que nós, observando a voz do Senhor dita pela tua palavra, sejamos moldados, que nós de fato entendamos o sinal que o Senhor nos está dando sobre esse alerta tão importante de não nos afastarmos de ti. Fala conosco nessa noite em Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que nós sempre devemos prestar atenção são nas sinalizações de alerta. Eu não sei quantos daqui dirigem, talvez uma grande parte aqui dirige, mas, por exemplo, se você dirige, você teve inclusive uma aula para que você pudesse tirar sua carteira de habilitação sobre os sinais de trânsito, as placas, o que significa cada uma daquelas placas. Elas falam sobre você dar a preferencial para outra pessoa. Numa determinada pista, ela diz qual é a velocidade máxima, e você morando aqui em Maringá, presta muita atenção, que está cheio de radar novo, então fique esperto com a velocidade máxima. Também as placas nos mostram as obras na pista. Hoje nós vindo de Astorga, fomos visitar a minha sogra junto com a minha mãe, celebrar o Dia das Mães ali em comunidade. Na volta, em um dado momento do trecho do período, tinha ali os cones, mostrando que a pista se afunilava, e nós tínhamos que estar atentos ali. Animais na pista, você precisa tomar muito cuidado. Quando o seu carro quebra, por exemplo, você sabe que você precisa sinalizar para quem vem atrás
não tenha o perigo de acontecer um acidente, coloca um triângulo na pista, enfim, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Os alertas são fundamentais. Os alertas são muito importantes para a nossa vida. Não apenas os alertas no sentido do trânsito, mas, por exemplo, do direcionamento. Quando você está fazendo uma viagem ou alguma coisa assim, você quer encontrar um lugar, você tem lá a placa indicando, por aqui você vai lá num parque, por ali você vai num zoológico, por ali você vai naquela rua, né? Aqui em Maringá nós temos as plaquinhas nas esquinas das ruas, né? Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma pessoa e ele me deu o endereço e eu vi ali mais ou menos o caminho para chegar lá. Falei, bom, tem uma plaquinha na Rua Azul. De fato, só tinha plaquinha azul, tinha caído todos os nomes. Como é ruim, como gera uma insegurança quando a placa não diz para você onde você de fato está. As placas são importantes. As placas são sinais. Elas têm uma finalidade de que nós evitemos alguns perigos na nossa vida e que nós encontremos os objetivos aos quais nós precisamos alcançar. Então, todos esses alertas que são colocados, ele tem essa finalidade, de que nós estejamos atentos. E nesse texto que nós estamos meditando hoje, o escritor da carta aos Hebreus, ele faz aqui um alerta. É como se, no meio da escrita da carta dele, ele levantasse uma placa, colocasse uma placa bem grande, sinalizando aqueles irmãos. Ele já vinha expondo acerca de quem era Jesus, da supremacia de Cristo, da enormidade da graça de Jesus, do quanto nós já não poderíamos e nem deveríamos abandonar a Cristo diante da enormidade da figura que Ele é. E agora ele para no meio da exposição, no meio da sua explicação, no meio da sua narrativa, e nos diz, toma cuidado, irmão. Ele levanta uma placa de alerta. Por quê? Porque havia uma grande preocupação. A preocupação de que o povo ficasse atento. Eu imagino que talvez hoje nós deveríamos levantar mais e mais placas de alerta. Talvez nas saídas dos cultos a gente podia colocar ali e pedir para os diáconos. Pôr na mão assim uma plaquinha. Cuidado para não desviar do que você ouviu hoje. Cuidado, presta atenção. Toma cuidado com a segunda-feira. Toma cuidado quando você chegar em casa. Toma cuidado na hora que você entrar no carro e alguém te fechar no trânsito. Fica atento. Fica atento àquilo que você ouviu. Presta atenção naquilo que você recebeu. É mais ou menos isso que o autor de Hebreus tinha em mente. De que aqueles irmãos que já tinham lido a sua carta até ali, eles ficassem atentos à importância daquilo que eles tinham lido. Em várias passagens das Escrituras, nós percebemos o Senhor nos dando alguns sinais de alerta para a vida cristã. Em Mateus 24:4, ele diz, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Em Marcos 13, versículo 9, diz que nós seremos julgados pelos religiosos e sofreremos por causa do Evangelho. Então fica atento. Se você estiver sofrendo por causa do Evangelho, já tem uma placa de aviso para você. Marcos 13, 23, diz que é para nós estarmos alertas aos sinais da grande tribulação, aos sinais de perigo, ou melhor, aos sinais da volta do Salvador Jesus. Ainda em Marcos 13, 33, diz que precisamos ficar alertas para além dos sinais, porque nós não sabemos o dia que ele virá, nem o dia e nem a hora. Nós temos que estar preparados o tempo todo, aguardando a vinda do Salvador. Em Lucas 21, versículo 8, tem uma placa de alerta bem grande para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, e nós temos visto levantar no meio da igreja hoje a profusão. Falsos profetas, falsos mestres, pregando qualquer coisa diferente do Evangelho e tentando chamar isso de Evangelho. Nós precisamos estar atentos. 1 Coríntios 10, 12. Precisamos estar atentos para que nós não venhamos a cair se nós achamos que estamos de pé. É isso que Paulo diz, aquele que julga estar em pé, cuide, fica atento, para que não venha ele mesmo cair, não venha tropeçar. E ainda o autor de Hebreus, lá na frente, no capítulo 12, versículo 15, ele levanta uma outra plaquinha, quase terminando a carta. Ele fala que é para a gente ficar atento com a raiz de amargura, que pode contaminar o coração e fazer um estrago no nosso coração.
Então, assim como nós temos vários sinais de alerta para a nossa vida lá fora, as placas de trânsito e tantos outros sinais, aqui nós temos um sinal para que nós atentemos contra o grande perigo de uma vida de esfriamento espiritual. Irmãos, eu quero dizer para você que talvez hoje nós soframos esse risco de maneira não muito perceptível. Porque hoje, de uma certa forma, nós já nos acostumamos com a religiosidade e com o sagrado. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, aí com o início da pandemia, todas as igrejas foram jogadas para a internet. E nós vimos um milagre acontecer. Igrejas que imaginavam que iam fechar as portas, o Senhor jogou para as redes sociais, e os crentes eram edificados mesmo em casa. E antigamente aquele crente que só podia ouvir o Hernandes, só podia ouvir o reverendo Augustus, agora ele ouviu o seu pastor no celularzinho, acompanhando, sendo edificado, orando, compartilhando. Mas o nosso coração é meio perigoso, e nós percebemos quantos irmãos que se acostumaram com isso nem voltaram mais para a igreja. Até porque as igrejas começaram a se preocupar com as transmissões e melhoraram. Nós mesmos aqui compramos câmeras, compramos computadores, melhoramos os microfones, não necessariamente esses eram de antes. Ou eles estão hoje aqui, mas eles eram de antes. Eles estavam na reserva e entraram para jogar hoje. Nós tentamos melhorar, e quantas pessoas, as igrejas fizeram isso, mas o coração terrível fez com que muitos falaram: agora nem vou mais na igreja, ficar em casa, mais tranquilo. Ou até mesmo aqueles que voltaram à vida comunitária, não vamos voltar à igreja, porque tinha gente que estava com saudade, né? Eu era daquele que sofria de crise de abstinência, final de tarde, dava até tremedeira por não ter culto. Sentia mal, meu Deus. E mesmo quando voltou para a igreja para transmitir, chegava aqui na porta da igreja e olhava aquele vazio, irmãos, que tristeza. Saudade dos irmãos, de dar um abraço. E quantas vezes eu mandei dar abraço aqui, câmera aberta, todo mundo de máscara, né? Depois a pessoa falou: pastor, não pode abraçar. Eu falo: a gente faz o sem Covid. Que diga de passagem, acabou de vez Covid, né? Você pode estar morrendo de gripe, dor de cabeça, nariz correndo, garganta doendo, nem teste mais eles querem fazer. Então, assim, o povo, a ciência literalmente matou a Covid. É preciso um alerta. Porque eu creio que talvez nós nos acostumamos muito com o luxo de estarmos em casa, ou com o luxo de termos nos acostumado a acessar os nossos pregadores prediletos, e nós temos excelentes pregadores na internet, de nós consumirmos uma ótima teologia ao alcance do nosso dedo, de nós aprofundarmos relacionamentos virtuais, e negligenciarmos a comunhão ordinária do dia a dia, o olho no olho, o cheiro de gente, o calor humano, o compartilhar da palavra como comunidade, como igreja. Nós inventamos até o culto online. Não há culto online. Online é a transmissão do culto que é feito aqui. Quem está em casa está acompanhando a transmissão do culto. O culto é quando o povo de Deus se reúne em um lugar, em nome do Senhor, para a glória de Deus. Mas nós fomos nos acostumando com isso. E Deus nos alerta a que nós não caiamos no erro de permitirmos que estas coisas, a comodidade da vida, nos esfrie a alma, nos distancie dos irmãos, nos distancie da igreja, nos distancie da graça, nos distancie de Cristo. Dessa feita, o autor aqui ele faz 3 alertas rapidinhos que eu quero passar com os irmãos contra uma vida de esfriamento espiritual. Logo no versículo 12, no início, ele fala sobre o perigo de um coração mau. Ah, pastor, isso aí não é comigo. É com a gente, sim. É com a gente, sim. Porque nas escrituras diz que o nosso coração é gente boa. O que a Bíblia diz? Teu coração é, top. Pensa num guia seguro. É seu coração. É isso que a Bíblia diz? Ela diz que seu coração é o quê? Engano.
vou dizer um negócio, se ela parasse por aí já estava ruim, mas ainda era bom. Porque quando diz que o coração é enganoso, ela está falando de uma característica natural de um coração caído. Talvez de um coração que não tenha uma orientação para seguir no poder do Evangelho. Mas a Bíblia não para aí. Ela diz que o coração é enganoso, carregado de intencionalidade, porque ele é desesperadamente corrupto. O autor de Hebreus nos faz um alerta para que nós cuidemos do nosso coração, porque pode ser que o nosso coração esteja corrupto, nosso coração esteja carregado de maldade. Ele diz assim, versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração mau. Em outra versão, na Revista e Atualizada, diz assim: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. O comentarista Russell Champlin diz que os leitores originais ali de Hebreus, eles estavam demonstrando sinais de preguiça espiritual. As lutas estavam arrefecendo a sua fé, de maneira que eles já não queriam mais lutar, eles não queriam mais enfrentar problema. Cansa enfrentar problema, não cansa? Quando você tem que enfrentar uma luta, pedir perdão para alguém, cansa, é terrível. Às vezes você perde a noite de sono, você não quer se desgastar com isso. E eles estavam mostrando sinais dessa preguiça. Eles não haviam dado prosseguimento ao seu aprendizado e à santificação, conforme o autor sagrado pensava que eles deveriam fazer. É por isso que no meio do capítulo 3 ele levanta o alerta. É mais ou menos como se ele estivesse escrevendo. Imagine você que ele estivesse escrevendo e tivesse informações acerca dos irmãos. E no meio da sua escrita ele falou: não, eu estou tentando idealizar um comportamento desses irmãos, mas eles não são assim. E ele diz: presta atenção, olha para o coração de vocês. Com isso ele estava começando a mostrar para aqueles irmãos que eles precisavam de uma ação de Deus nas suas vidas para reabilitá-los espiritualmente. E ele diz: toma cuidado, para que no meio de vocês não tenha ninguém com um coração mau, com um coração perverso. Irmãos, um coração perverso é um coração cheio de aborrecimentos, cheio de fadigas. Isso é notório, é claro. Quando você encontra alguém que tem um coração perverso, é cansativo falar com essa pessoa. Não sei se você já teve essa experiência. É um fardo. É aquele tipo de pessoa que você troca meia dúzia de palavras e quando você sai de lá é como se você tivesse descarregado meia dúzia de saco de cimento. Você sai suado. Porque o coração dessa pessoa destila malignidade. É um coração que causa cansaço. Um coração perverso, um coração mau, é um coração pressionado, atormentado pelas preocupações egocêntricas da vida. E como é difícil você conversar com gente assim, cujo centro do universo é seu umbigo. Tudo que acontece gira em torno dele. A gente é assim de vez em quando, tá? Deixa eu dar um toque para você, só para você lembrar como é que de vez em quando você é assim. Isso nunca acontece com você. É uma mera ilustração. Quando você acorda atrasado, ou até pior, você acordou na hora, olhou assim, está cansadão, falou: vou dormir mais 5 minutinhos. É cilada, já sabe. Esses 5 minutinhos vai esticar. E geralmente você acorda em cima da hora, correndo, dá um tapa no relógio, e cata o carro e sai para a estrada. Você tem que chegar, você tem uma hora para chegar. Seja no trabalho, seja levando o filho na escola, tem um horário limite para entrar, e você está ali apavorado. Você pega o carro, vai sair da garagem, o vizinho está saindo com o carro dele da garagem. Primeira coisa que você fala: mas esse vizinho não vê que eu estou com pressa. Não, ele não vê que você está com pressa. Ele não sabe que você acordou atrasado. Ele não sabe que você falou: vou dormir mais 5 minutinhos, e foi 20. E aí você dá uma buzinada, o vizinho até acha que está cumprimentando, dá um tchauzinho, vai embora e você segue. Pá. Aí quando você vê o sinaleiro, vai fechar. Você fala: onde já se viu? É como se o cara lá do sinaleiro, como se tivesse alguém com um botão numa mesa, filmando você.
Falei, quando atrasado hoje, né? Bom, fechei. Sinaleiro. A gente tem esse sentimento. E a gente fica bravo com o sinaleiro. E aí a gente está atrás de alguém, vai passar, assim, dá o sinal para entrar, e a pessoa vem tranquilamente do seu lado, assim, passando. Você buzina, a pessoa não entende o porquê que está acontecendo aquilo. E você, meu Deus, eu tenho que chegar atrasado desse povo me fechando. E você bravo. E tem uns até que desce do carro e briga e bate no outro no trânsito, aquela bagunceira terrível. Por quê? Porque nesse momento você está tão ensimesmado, o seu coração diz para você que você é tão importante, que as suas necessidades são tão mais urgentes do que de todo o resto do universo, que naquele momento o universo conspira contra você. É como se o outro que nem te conhece, nem te viu, não sabe quem que você é, acordou de manhã cedo e falou, rapaz, vai passar um cara aqui com a placa, não sei o que, não sei o que, eu vou fechar ele. O nosso coração é assim, maldoso. Só que a gente não faz só isso no trânsito. A gente faz isso com o irmão da igreja. Você chegou atribulado com essa mesma tribulação aqui no culto, aí você passou ali, o Lucas Miguel virou, não te viu. Nossa, o Lucas Miguel já foi mais simpático antigamente. O Lucas Miguel não consegue ser antipático, irmãos. A simpatia em pessoa. Mas você já começa a atribuir que as atitudes dos irmãos que não sabem o que está acontecendo com a sua vida, elas são uma reação às mentiras que o seu coração contou para você e você acreditou. Você começa a imaginar que tudo que acontece, o pastor tocou tal música hoje, é porque ele não gostava de mim, eu queria outra música. Não era nem para você, nem para o pastor, é para Deus que nós tocamos as músicas. Por quê? Um coração perverso é um coração sobrecarregado com preocupações egocêntricas. É um coração que flerta com o perigo da infidelidade à fé cristã. É um coração amargo, é um coração que não se furta em causar dor a quem quer que seja. É um coração problemático, é um coração carregado de malignidades, é um coração crítico, é um coração podre. Você fica perto dele 10 minutinhos e começa a sentir aquele cheiro de putrefação. Nós estávamos lá na casa do meu sogro agora à tarde. Aí minha cunhada levou os cachorrinhos dela, os cachorrinhos tudo bonitinhos lá, sabe o que é isso? Dá até medo de pegar o cachorro e quebrar, aqueles cachorrinhos cheios de coisinha, sabe? Eu gosto de cachorro mais rústico. Né? É aqueles cachorrinhos todos cheios de traquelinho, tem um pezão de jaca lá e caiu umas 200 jacas lá no chão. E a jaca ficou lá, chácara. O cachorrinho foi lá e se enrolou naquela jaca podre, assim. E para onde eles vão depois que eles fazem essas coisas? Dentro de casa. Está lá aquela jacona podre andando para tudo quanto é canto e o povo desesperado correndo atrás. O cachorro é desse tamaninho, gente. Mas o cheiro daquilo que ele se meteu era tão insuportável que pôs o povo para fora de casa, os donos tiveram que sair correndo para lavar o cachorro. Um coração ensimesmado é assim. Lembra o que Salomão fala acerca de como Deus fez o homem? Ele diz uma coisa, eu aprendi. Deus fez o homem reto. Mas ele viu aquelas jacas podres assim. E ele foi se enrolou naquele tudo. O homem se meteu em grandes problemas. Um coração perverso e maligno é um coração que se mete nos problemas e deposita a culpa no outro. Sabe por que eu cheguei atrasado no trânsito? Ou melhor, porque eu cheguei atrasado no trabalho? Porque aquele cara me fechou. Não foi porque você quis dormir 5 minutos a mais. Sabe por que não deu certo no meu trabalho? Não é porque o outro havia se esforçado um pouco mais, é porque aquele roubou a minha vaga. Ele nem sabia da sua vaga. E aí a gente vê um mundo carregado de vitimismos. Sabe por que eu não alcancei lá? Por causa da minha cor, por causa da minha pele, por causa da minha condição social, por causa disso e por causa daquilo. É como se a gente dissesse assim, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Por quê? Porque o coração
está carregado de malignidade. Um coração maligno é um coração que cultiva uma ética iníqua. Tem os seus ouvidos mais inclinados às sugestões de Satanás do que ao doce toque da graça de Cristo. Isso é um grande perigo. Por isso que o Senhor nos levanta esse alerta. Irmãos, tenham cuidado que no meio de vocês não tenha ninguém com esse coração. Tenha cuidado que no meio de vocês, você não seja esse coração. Voltando mais uma vez para a palavra perverso, ou para a palavra mal. Aqui nesse texto, no original, ela descreve a condição geral de uma alma. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela usa algumas palavras como sinônimos de outras palavras. Quando necessariamente a Escritura está falando sobre o nosso coração, a ideia do autor bíblico não é dar uma aula de cardiologia. Quando ele está falando do coração, ele não está querendo dizer ali da divisão do coração, do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, das veias que irrigam o coração. A preocupação dele não é com o infarto, de maneira alguma. Quando ele fala sobre coração, o que ele está querendo dizer é sobre a condição interior da alma, porque o entendimento dos tempos bíblicos era que o coração era o centro da vida. Então, quando ele diz de um coração perverso, ele fala de uma alma que é perversa, que ainda não se converteu a Cristo e que tem uma tendência natural e segue a tendência natural da rebeldia e do desvio. Um coração perverso é um coração centrado em si mesmo, nos seus gostos, nas suas vontades, nas suas percepções de necessidade. É um coração que não é doador. É um coração que não aceita repreensão. É um coração que não está submisso à cruz de Cristo. O pior de tudo é que o autor de Hebreus, ele escreve para a igreja. E esse coração está sempre no nosso meio. E se a gente não tomar cuidado, às vezes é o nosso coração que está assim. É um alerta, uma placa. Toma cuidado. Detalhe, outro detalhe. Isso aqui é uma sessão confessionária agora. Não precisa dizer para ninguém. Não precisa fazer assim, nada. Olha para a minha nuca. Nós temos uma tendência sempre a pensar em alguém que não seja a gente. Quando a gente fala desse coração. É uma tendência natural. Ah, fulano, cicrano, beltrano, aquele lá. Pode ser que tenha alguém exatamente nesse momento pensando na gente também. Toma cuidado. Para que não haja no meio de vocês um coração maldoso. Um coração perverso. E o autor vai além. Ele diz que é preciso tomar cuidado com o coração perverso e com o coração que seja incrédulo. Nós poderíamos dizer que a incredulidade é o resultado natural da maldade do coração ou da perversidade da alma. Então toma cuidado que não tem no meio de vocês um coração perverso ou mau, um coração de incredulidade. Na versão que nós lemos diz um coração descrente. E eu sei que quando a gente aplica isso para nós, a gente fala, não, pastor, não é com a gente não. Descrente? Por quê? Porque nós criamos um estereótipo do que é ser crente na nossa mente. Para nós ser crente é o quê? Domingão de manhã, EBD. Se for presbiteriano, né? Crente. EBD. E tem que ser sempre entre 9 e 9 e meia. Passou aí quase que heresia, né? É mais ou menos por aí. Para nós, assim, um crente é aquele domingão à noite, fantástico, culto. E nós criamos um estereótipo, veja bem, isso é bom, escola bíblica e culto. Mas nós criamos um estereótipo de que se formos à escola bíblica e formos aos cultos, automaticamente nós somos o quê? Crentes. Antigamente nós tínhamos alguns outros estereótipos que nos marcavam. A Bíblia debaixo do braço, né?
Quem não lembrava aí do tempo lá que tinha gente até que tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu me converti muito novo, eu tive vergonha de andar com a Bíblia. Eu lembro que naquele tempo o povo vendia umas Bíblias bem piquitiquicas. Esses dias eu vi uma aqui no fundo da igreja, desse tamanho. Eu falo que se a Bíblia era espada, eu comprei um canivete. Era desse tamanho assim a minha Bíblia. Hoje eu não leio o que está escrito na capa dela fora. Eu abri assim, só um monte de risco preto, não consigo enxergar. Hoje você não tem mais nem a questão da Bíblia, você tem a Bíblia aí no seu celular. Pelo menos eu espero que você tenha, além do seu celular, né, nos meios digitais. E quando nós criamos esses estereótipos do que é ser um crente, às vezes nós corremos o risco de não percebermos que ser crente é muito mais do que frequentar um culto ou uma escola bíblica. Que ser crente é muito mais do que fazer uma oferta, cantar os louvores, levantar as mãos. Quando nós falamos de alguém que é crente, nós não estamos falando de alguém que tem o hábito de religiosidade. Nós estamos falando de alguém que de fato crê em Cristo Jesus. De alguém que crê nos preceitos de Deus, em todo o conselho de Deus, no Antigo, no Novo Testamento. De alguém que crê que a orientação de Deus é certa, boa, santa e segura. De alguém que está disposto a submeter as suas vontades particulares ao crivo daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Alguém que de fato crê que salvação é muito além de um estado de local de onde você vai passar a eternidade, mas é um estado da alma. Gosto muito daquele hino que fala sobre o céu. O coro é o aleluia, sim, é céu fluir, perdão, aqui em terra-mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Uma das estrofes desse hino diz: bem pouco importa eu habitar no alto do monte, na beira-mar, na casa, na gruta, boa ou ruim, se Cristo está comigo, ali é céu. Para quem é crente, o céu posterior é só resultado do céu atual. É a completude daquilo que nós já vivemos aqui. O autor diz que há um perigo de incredulidade. A incredulidade envolve mais do que recusar-se em crer em certas doutrinas. A incredulidade envolve mais do que matar um culto ou uma escola bíblica dominical. A incredulidade é a recusa contumaz em obedecer e se submeter ao Evangelho. A incredulidade é a tentativa mundana de descer da cruz do Salvador. Ou melhor, é o desejo de não passar nem perto da cruz do Salvador. A incredulidade é o desejo nosso de sermos crentes ao nosso modo. A Gigi, a minha filha fictícia, não posso falar o nome dela, né? Porque senão todo mundo descobre que é a minha filha mais velha. Então, a minha filha fictícia, a Paula. Quando ela era pequenininha, ela sempre foi muito independente. Ou pelo menos imaginava ser. Até hoje não é tão independente assim, a fictícia. Tá? Mas lembro que quando ela era pequenininha, nós colocávamos ela na cadeira. Aquela cadeirinha de alimentação, colocava a comidinha e ia dar comida na boca. E eu lembro assim, eu estou falando com vocês, eu estou ouvindo aqui dentro assim: não, mamãe, deixa que eu como. Eu como sozinha. Eu como sozinha. E a gente falou: vamos deixar comer sozinha. De fato, eu acho que 1 ou 2 colheradas ela deve ter comido sozinha. O resto, irmãos, volta da cadeira inteira, na roupa, no cabelo, por dentro da roupa. Você tinha que dar um banho quase que no lava-jato para tirar a comida que tinha ali, tudo ali. A incredulidade é quando a gente tenta ser crente desse jeito. Não, Senhor, deixa que eu faço sozinho. Eu faço do meu jeito. A incredulidade é uma negação da obra de Cristo como um todo. É por isso que o autor diz: toma cuidado com o coração descrente. Esse é um coração que desacredita do poder de Deus em nos sustentar. Desacredita no poder de Deus em nos suprir. Desacredita no poder que Deus tem de nos dar o melhor, ainda que o melhor não seja aquilo que a gente quer.
Um coração descrente é aquele que não acredita que Deus tem o suficiente para nós e que Deus sempre nos dará o que nos é necessário. Eu lembro-me uma vez que a Patrícia, numa meditação pela manhã, ela estava meditando no Salmo 23, depois virou até música do Projeto Solo, devia cobrar royalty, né? Não, eles nem sabem que ela meditou nisso, é que eles devem ter meditado na mesma coisa, no mesmo dia. E ela chegou para mim, nossa, eu estava meditando no Salmo 23, e ali diz que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não está escrito ali claramente? Ora, se o Senhor é o meu pastor, e nós temos uma garantia bíblica de que nada nos faltará, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não é porque ele falhou em me dar, é porque o pastor sabe daquilo que eu preciso de fato. O coração descrente é aquele que não acredita de forma alguma que Deus pode te dar algo bom que não seja aquilo que você pediu para Ele. Coração descrente é o que desacredita do perdão de pecados, geralmente dos outros. Desacredita da restauração, também geralmente dos outros. É um coração que recusa-se a abrir-se à obra do Espírito Santo, a submeter-se à ação maravilhosa e miraculosa de Deus. É o que se recusa ao aquecimento interior que o Senhor traz a todos aqueles que se submetem a Ele. Coração descrente é aquele que resolve continuar vivendo no seu pecado, porque é por acreditar que o seu pecado é mais santo do que a devoção dos outros. Um dos grandes perigos de um coração endurecido na incredulidade é que, se nós persistirmos na incredulidade, finalmente Deus nos entregará a ela. Olha o veredito que o apóstolo Paulo relata que o Senhor tem àqueles que vivem na incredulidade. Está em Romanos 1, versos 28 a 31. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Palavra dura, né? É Bíblia, é palavra de Deus. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Por que Deus fez isso? Será que Deus é tão ruim a esse ponto de falar, não, você não quer não? O que Deus fez aqui é o que Ele fez com Adão no Éden. Segue o seu caminho então. É do seu jeito? Você não quer se submeter a mim? Vamos ver o final que vai dar isso. A incredulidade se manifesta na forma de rebeldia, de estagnação, de inquirição espiritual e, finalmente, de apostasia. Toma cuidado. 2 placas. Coração mau, um coração de incredulidade. E a terceira placa que ele nos coloca aqui: um coração que nos afaste do Deus vivo. Irmão, chega a me dar até um... Pastor, o senhor tem esse medo? Claro que eu tenho. O apóstolo Paulo tinha esse medo. Paulo diz que temia que, tendo pregado a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Por quê? Porque ele sabia do mal que estava nele. Ele falava, isso me atormenta o tempo todo. Eu quero fazer o bem e não consigo. Já aconteceu com você? Ser atormentado por isso? Você orando ao Senhor e de repente, em vez de você fazer o bem, você faz o mal. Você orou, dobrou o joelho, alguém vem te cutucar no meio da oração. Você está orando, submetendo a Deus. Senhor, abençoa minha vida, que eu cresça na tua presença. Você está ali no poder do Espírito Santo. Vem alguém que cutuca você. Você não está vendo que estou orando? A gente é assim. Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está constantemente na minha frente. Eu não preciso procurá-lo. Essa é a ideia de Paulo. Eu não preciso procurá-lo. Ele me encontra.
A luta é sempre frente a frente. E o autor de Hebreus sabia desse perigo, e ele diz: tenha cuidado, irmãos, que não tenha no meio de vocês alguém com coração mau, descrente, e que se afaste, ou que vos afaste do Deus vivo. A apostasia é um grande perigo dos nossos dias. É difícil dizer se hoje nós sofremos mais desse mal do que os irmãos do passado. Mas se nós formos olhar para as Escrituras, desde Adão, a apostasia está ali, com a plaquinha luminosa, dizendo: vem para mim. Parece que a serpente, lá no Éden, ela colocou aquela flechinha, sabe? Toda colorida, com aquelas luzezinhas piscando. Mostrou para a dona Eva: ó, faz do seu jeito, vai lá, vai dar bom. E a gente fica com essa luzinha. A apostasia é sempre um perigo. O resultado de um coração perverso e incrédulo é desviar-se para longe da graça de Deus. É trocar a dependência de Cristo como seu Salvador e Senhor pela autodependência, ou melhor, pelo engano da autodependência, o engano da autossuficiência, a mentira diabólica de falar que nós somos bons por nós mesmos. E nós não somos, nenhum de nós. Não há um título, não há um estudo, não há um nível de frequência que nos faça bons. A única bondade que possa habitar em nós vem do Pai das luzes, que nos entregou em Cristo Jesus. É nele. Somente nele. E quando nós nos afastamos, ou melhor, quando nós queremos agir do nosso jeito, pela nossa sabedoria, pelas nossas regras, pela nossa maneira de agir, nós estamos flertando muito seriamente com a apostasia. No meu tempo, lá atrás, e dos anos, eu vou contar isso aqui, a moçada jovem vai chamar tiozão, mas é tiozão mesmo. Já está passando de tiozão para avôzão. Vamos ficar no tiozão que eu ainda estou jovem. Quando alguém se interessava, um rapaz se interessava por uma moça, a primeira coisa que ele lançava era um olhar respeitoso, mas aquele olhar para que a pessoa percebesse que estava olhando. Não havia nada, não havia namoro. Havia um germe de interesse. E se a moça se interessasse, ela devolvia o olhar. Quem é do meu tempo vai lembrar disso. Você olhava, o outro olhava. Hoje eles mandam mensagem do WhatsApp, né? Ou mensagem no Insta, sei lá o que. Curtiu, nossa, fulano curtiu a minha. Hoje é verdade isso aí. Você postou uma foto, você andando com o cachorro, ele gostou do cachorro, curtiu a foto, ele curtiu a minha foto, ele gostou do cachorro. Achou o cachorro bonito, olha que lindinho. Mas esse já fica todo animado. Mas no nosso tempo era mais direto. Você olhava para a moça respondia com o olhar. Podia ser o embrião de alguma coisa. Muitas vezes era. Mas ainda não era nada sério. Era apenas um flerte. Era apenas um olhar, uma tentativa. O problema é que, nos nossos dias, ultimamente as pessoas não têm apenas flertado com o pecado, com o pecado. Elas têm dado passos firmes nessa direção. Não é apenas um olhar ou um pensamento, que também já é pecado, tá? Quero te avisar. Que eu podia ser... Acho que eu fazer, já é pecado, já. Nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. A Bíblia diz que quando você pensou mal no seu irmão aqui assim, já matou, enterrou, foi no velório. Tem gente que já pôs a plaquinha no coração, aqui jaz. O problema é que quando a gente
quer viver nessa autossuficiência do meu jeito. Somos inexortáveis, se é que existe essa palavra. Nós não mais apenas flertamos com a apostasia. Nós nos abraçamos a ela. Nós abraçamos a idolatria a um outro Deus. Pastor, jamais eu faria isso. Às vezes já fez, está abraçado, nem percebeu. Um Deus chamado eu. Eu faço do meu jeito. É por isso que há um alerta aqui. Por que o autor diz isso? Porque aqueles irmãos, lembra que a gente pregou a semana passada sobre Jesus ser maior que Moisés? Na cabeça deles, eles falam assim, nós não vamos abandonar Deus. Não é assim. Nós vamos voltar para a lei de Moisés. Moisés é bom. Quem diria mal contra Moisés? Nem o texto bíblico diz. Tem nada depreciativo a Moisés. Mas a ideia deles era do auto-engano. Cristo dá trabalho para crer, gente. Cristo pede para a gente se submeter. Cristo pede para a gente perdoar aqueles irmãos que a gente não quer. Cristo pede para a gente viver na graça. Cristo pede para a gente ser doador. Cristo pede para a gente andar uma segunda milha. Cristo pede que nós o adoremos em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Moisés pediu nada disso. Bora voltar para Moisés, para a lei. Gente, cumpra meia dúzia de ritual e ó, top. E ninguém vai falar de nós. Olha a mente deles. Olha a mente desses irmãos, versículos 1 a 6, anteriores a esse. Nós vamos fazer do nosso jeito, nós vamos crer do nosso jeito e não vai dar nada. Mas esse alerta já tem no povo de Deus desde o 2º mandamento. Quando fala, vocês não vão adorar Deus do jeito de vocês. Deus estabeleceu um jeito que Ele quer ser adorado. E qualquer tipo de adoração fora desse jeito é pecado e Ele não aceita. É uma quebra, a gente está fazendo uma quebra do 2º mandamento sem perceber. E ainda achando que está top. Por isso que o autor diz assim, toma cuidado. Para que esse coração de vocês maligno, perverso, cheio de incredulidade, não afaste vocês de Deus. Vocês estão achando que vocês estão caminhando para Moisés, está tudo certo? Vocês estão se afastando do Deus vivo, a saber, Cristo Jesus, o verbo que veio em carne, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não se enganem, não há nenhum tipo de religiosidade que suplante a graça do próprio Salvador. É por isso que ele escreve isso. Daí alguns sinais são vistos. Hebreus 10, 25 está lá. Não deixa de congregar, como é costume de uns aí. Congregar online não existe. Você que está me assistindo, vem domingo que vem aqui. Talvez você não vai gostar, vai assistir outra live, mas é pecado do mesmo jeito. Vai para o culto. Então vai na outra igreja, não vem aqui, vai na outra. Não deixa de congregar. Quando nós flertamos assim, irmãos, nós caímos no risco de cometer o ateísmo funcional. O que é o ateísmo funcional? É aquele ateísmo que não se autodeclara ateu, mas age como se fosse. Falando, eu creio em Deus, mas vive como se não cresce. Declara com os lábios a existência de Deus, mas na prática, vive alheio à vontade de Deus, aos desígnios de Deus, à orientação de Deus e a todo bom conselho de Deus. Nós estamos afastados do Deus vivo quando nós nos afastamos da comunhão com o corpo desse Deus vivo, a igreja. Quando nós nos afastamos da espiritualidade bíblica, as manifestações de espiritualidade que as Escrituras nos mostram. Oração, devoção, sujeitar-vos uns aos outros em amor, doação, tudo isso. Nós nos afastamos do Deus vivo quando nós dividimos a vida em 2 compartimentos. Aí, irmão, fica esperto. A gente faz isso. A gente tem o compartimento espiritual e o compartimento secular. Eu já vejo muita gente falando, não, pastor, mas na vida secular dele, isso aqui é a vida espiritual. Eu fico imaginando que se ele morrer no culto, ele vai para o céu. Morreu depois do culto, está enrolado. Morreu no serviço. Morreu na vida secular. Ou então aquele pastor que lá está meio salvo, morreu qual metade vai para o céu? Não existe isso, irmãos. Tudo que nós fazemos na nossa vida é espiritual, sabia disso? O seu trabalho é tão espiritual quanto o seu culto.
o seu oi e o seu tchau são tão espirituais quanto o seu aleluia e o seu glória a Deus. Porque no seu oi e no seu tchau você manifesta os seus aleluias e suas glórias a Deus. Muitas vezes nós fazemos uma dicotomia e nós nos afastamos de Deus quando nós acreditamos que Deus acredita nessa mentira que a gente conta. Isso é perigoso. Nós estamos afastados de Deus quando, mesmo ainda na igreja, não consideramos os ensinamentos das Escrituras, de forma a termos a nossa vida moldada por eles. Para a gente terminar, o autor de Hebreus apresenta um antídoto para esses perigos. E é por isso que eu li o versículo 13 junto com o versículo 12. Porque no versículo 12 ele fica, irmão, fica esperto, fica atento. Toma cuidado com o perigo do coração maligno, da incredulidade ou da descrença e do afastamento do Deus vivo. Mas no versículo 13 ele diz, pelo contrário, exortem-se mutuamente. Deixa eu ler na versão que eu li aqui. Animem-se uns aos outros. Exortem-se e animem-se. Animem-se uns aos outros todos os dias. Está vendo o irmão cambaleando pelos cantos? O que você vai fazer? Anima ele. Fala, meu irmão, vem cá. Quero orar por você. Quero te dar um abraço. Quero ouvir, quero te emprestar meu ouvido. Você começar a falar bobeira, fala assim, irmão, isso aqui tudo é pecado, mas eu vou orar para você do mesmo jeito. Anime-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. E aqui, irmãos, tem uma tarefa muito grande para mim e para você. Perceba que um dos antídotos que ele nos dá é a vida comunitária. Todos os tempos estão conjugados no plural. Exortai-vos, animai-vos, nenhum de vós. Significa que a gente não está aqui para ficar sozinho. Jesus salvou a igreja. E você sozinho não é ela. Já falei para você, um tijolo não é a casa. Um braço não é o corpo. Você não é a igreja. Faz parte dela. Se você tem dúvida disso, destrói toda a sua casa, põe um tijolo no quintal e fala, estou indo para minha casa me abrigar. Tem um tijolo lá, vai morrer de frio, vai chover, vai molhar você. A sua casa só é uma casa pela junção de tudo aquilo que você colocou ali. Nós só somos igreja pela junção de todos nós. Nossas alegrias, tristezas, qualidades, defeitos, mais defeito que qualidade, mas todos eles cobertos pela graça potente, maravilhosa do Salvador Jesus. Outro aspecto, o aconselhamento mútuo. Nós vemos isso nas Escrituras várias vezes. Paulo escrevendo aos Filipenses, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nas Escrituras nós temos orai uns aos outros. Exortai-vos. E é o que ele está dizendo aqui. Chama o irmão do lado, confronta, instrui, admoesta, chama a atenção, consola, encoraja, fortalece. Fala, não é assim que o Salvador manda fazer. O escritor Paul Tripp, no seu livro Vocação Perigosa, livro excelente, maravilhoso. Ele diz o seguinte, a cegueira espiritual não é como a cegueira física. Quando você está fisicamente cego, você sabe que está cego e faz as coisas para compensar esse déficit físico que é significativo. Então, geralmente, quem tem alguma deficiência física na área da cegueira desenvolve uma audição, alguma coisa nesse sentido, um senso de direção maravilhoso. Eu já vi pessoas cegas que se moviam dentro da sua casa sem tropeçar em nada. Eles iam na cozinha, no quarto, no banheiro, na sala, eles não se perdiam em nada. Sabiam onde estavam as coisas, sabiam onde era a boca do fogão, acendia, porque eles desenvolveram um senso de localização naquele espaço deles, que era algo maravilhoso. Então, diferente da cegueira espiritual, quem é cego sabe que é cego. Mas pessoas espiritualmente cegas não são somente cegas, elas estão cegas para a sua cegueira. Elas estão cegas, mas pensam que vem muito bem.
Assim, a pessoa espiritualmente cega anda ao redor com a ilusão de que ninguém tem um ponto de vista mais exato do que ela acerca da vida e das coisas. E aí Paul Tripp, ele termina de uma forma maravilhosa. Diz que um dos componentes mais poderosos da cegueira espiritual é o auto-engano. Porque na cegueira espiritual, você está cego, mas acha que está vendo. E esse é um grande problema. É por isso que nós devemos nos exortar mutuamente. É na vida comunitária, no aconselhamento, na submissão às Escrituras, na oração, no abraço, que o Senhor opera poderosamente com as ferramentas de alerta contra as nossas cegueiras espirituais. O Senhor nos ama, meus irmãos, e Ele quer que o nosso viver seja o melhor. Isso só é possível se nós estivermos andando de acordo com a sua vontade. Por isso, Ele nos traz esse alerta. Versículos 7 a 9 diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Não endureça o coração como foi lá no dia da provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com o coração tomado de maldade. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite imaginando que o seu estilo de fé é muito melhor do que o estilo de fé proposto pelas Escrituras. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite imaginando que os conselhos do seu coração são muito mais assertivos do que todo conselho de Deus manifestado na Bíblia Sagrada. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com o coração amargo, endurecido. Você seja daquele tipo de irmão que na hora que a gente vai sair na porta para cumprimentar, o povo quer cortar a volta. Talvez você tenha se afastado do Deus vivo e ainda não percebeu. Talvez os seus olhos físicos estejam abertos e os espirituais estejam fechados. Peça para o Senhor que Ele nos abra os olhos pela fé. Peça ao Senhor que Ele levante irmãos e irmãs amados que nos exortem, que nos coloque o dedo na cara, desculpe dar má impressão, mas é isso, e fale: você está pecando, volta para o Senhor. Peça para que o Senhor nos levante placas de alerta, nos sacuda, nos chame. Peça para que o Senhor não nos deixe pecar em paz. Peça para que o Senhor não nos deixe caminhar a passos largos, longe da vontade dEle, para que percebamos os seus caminhos e voltemos com o coração quebrantado. Peça para que o Senhor nos mate, para que nós vivamos para Ele. Você entende o risco? Você entende os perigos que o autor de Hebreus está nos trazendo aqui? Peça para que o Senhor tenha misericórdia de nós e sonde nosso coração. Vai dormir hoje à noite, conselho você, abre sua Bíblia, Salmo 139. Lê os primeiros versículos e os 2 últimos. Ou melhor, lê o Salmo inteiro. Você vai ver dizendo: Davi, o Senhor sou sonda, o Senhor conhece, sabe quando eu assento, sabe quando eu levanto, conhece o pensamento, conhece a intenção, conhece o coração. E ele vem dizendo por que Deus pode sondar o coração dele. O Senhor me fez, o Senhor sabe os meus dias, eu não tenho como esconder do Senhor. Se eu subo lá no alto, o Senhor está, se eu vou lá embaixo, o Senhor está. Se eu tento esconder na escuridão, a escuridão é luz para o Senhor. O Senhor sabe tudo, o Senhor vê tudo. Então, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau, Senhor, e me guia pelo caminho reto. A oração de Davi faz hoje. Alertas, irmãos, contra uma vida de esfriamento espiritual, coração mau, descrente, afastamento de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que, como diz o autor de Hebreus, tenham cuidado para que nenhum de vocês, eu, você,
Você que está assistindo em casa. Nenhum de nós temos esse coração mau, descrente e que se afaste de Deus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Obrigado que o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque, como um pai verdadeiramente amoroso, que está muito mais preocupado com a vida e o caráter do seu filho do que com a adoração do seu filho, por assim dizer, o Senhor está muito mais preocupado conosco, com o nosso coração, do que com que nós nos agrademos com a sua palavra. Quero lhe pedir, Senhor, se porventura algum de nós que está aqui presente ou que estiver ouvindo, em qualquer momento, tivermos esse coração, tira de nós. Dá-nos um novo coração, Senhor. Renova as nossas intenções. Muda o nosso interior. Senhor, não permita que nós andemos pelos nossos próprios caminhos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, das nossas vontades distorcidas, do nosso coração enganoso. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.